Bom, nós estamos hoje com o pastor Tristan, lá da República Democrática do Congo. A língua materna dele é o francês, mas como viveu em Moçambique por um período, aprendeu a falar português e nós vamos conduzir a entrevista em português. Pastor Tristan, tudo bem? Estou bem, obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus, né? No final da entrevista, a gente faz uma breve oração aqui também pela sua nação, né? Como é que você conheceu, quando e como você conheceu o Evangelho, pastor? Sim, obrigado. Conheci o Evangelho no ano 2014. É um momento muito difícil da minha vida. Eu estava sofrendo de uma enfermidade grave que atingia a minha pele, considerada incurável pelos médicos. Humanamente falando, não havia solução e os tratamentos não produziam nenhum resultado. Foi neste contexto de dor e desespero que conheci uma serva de Deus que orou por mim e me acompanhou no ensino e na meditação da palavra de Deus. À medida que a palavra era ministrada e as orações eram feitas, comecei a testemunhar os milagres de Deus que Deus estava realizando em minha vida. Minha saúde foi restaurada e meu coração foi profundamente transformado. Quando recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, naquele mesmo momento decidi dedicar totalmente a minha vida ao seu serviço. O Espírito Santo me encheu de maneira poderosa. Passei a orar pelas pessoas e muitos enfermos eram curados. Também comecei a ter visões, confirmando o chamado e a ação de Deus sobre minha vida. Assim começou a minha vida caminhada no Evangelho em 2014, marcada pela transformação, pelo poder do Espírito Santo e pela entrega total ao serviço do Senhor. Obrigado. Amém. Conte um pouco mais para nós sobre o seu chamado, como você recebeu o chamado para a obra de Deus. Obrigado. Após entregar minha vida a Jesus Cristo, comecei a sentir um desejo profundo e constante de orar pelas pessoas e de me envolver ativamente na obra de Deus. Esse chamado iniciou-se por meio do ministério de intercessão. Passei a dedicar longas horas à oração, intercedendo, intercedendo por vidas, famílias e situações diversas. Com o tempo, comecei a ver os frutos dessa entrega. Enfermos eram curados, pessoas oprimidas eram libertas e muitos testemunhos confirmavam que Deus estava agindo poderosamente. Paralelamente, o Espírito Santo confirmava seu chamado dentro de mim por meio de visões e sinais, fortalecendo minha convicção de que eu havia sido separado para servir. Depois de alguns anos, mergulhei profundamente na meditação e no estado no estudo da palavra de Deus. Essa dedicação me conduziu de forma clara e progressiva ao ministério de ensino da palavra, que exerço atualmente na Igreja Pentecostal na África Central, Oitma CEPAC. Além disso, também sou convidado a ministrar e pregar em outras igrejas, compartilhando a mensagem do Evangelho e edificando
corpo de Cristo. Em si, o chamado não veio apenas como uma experiência momentânea, mas como um processo confirmado pelo Espírito Santo, pelos frutos do ministério e por uma convicção crescente no meu coração. Obrigado. Pastor, como é que você realiza o seu ministério aí no seu país? Caro, pela graça do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, continuo respondendo fielmente ao chamado que recebi. Realizo o meu ministério principalmente por meio do ensino diário da palavra de Deus e da oração pelas pessoas. A pregação, o discipulado e a intercessão fazem parte essencial da minha missão. Além disso, trabalho em parceria com a serva de Deus que orou por mim no início da minha caminhada cristã e que me acompanhou na meditação da palavra. Ao lado dela, participo de uma obra de apoio aos órfãos na República Democrática do Congo, na cidade de Bukavu. Ela dedica sua vida aos cuidados de crianças órfãs, muitas das quais são vítimas da guerra. Algumas perderam seus pais em conflitos armados, outras foram abandonadas, e há também aquelas que sofreram negligência e desnutrição severa. Apesar das grandes dificuldades agravadas pela situação de guerra no país, ela continua firme em sua missão, oferecendo cuidado, proteção, esperança a essas crianças. Paralelamente a essa ação social, ela também exerce um forte ministério de intercessão, orando pelos enfermos, pelos oprimidos e por famílias que enfrentam diversos tipos de problemas. Eu acompanho nessa obra, apoiando tanto o trabalho espiritual quanto ao cuidado prático às crianças. Assim, meu ministério se desenvolve tanto no ensino e na oração, quanto no serviço solidário aos mais vulneráveis, unindo a proclamação do Evangelho à demonstração concreta do amor de Deus. Obrigado. Irmão, como está a sua igreja aí no Congo? Minha igreja está bem e permanece firme na fé. Contudo, é importante considerar o contexto em que vivemos. Estamos na parte leste da República Democrática do Congo, uma região onde a situação de segurança é bastante instável devido aos conflitos recorrentes. Apesar dessa realidade difícil, a igreja demonstra grande resiliência. Os irmãos continuam comprometidos com a oração, com a comunhão, com a proclamação do Evangelho. No entanto, não podemos negar que enfrentamos desafios significativos. É isto mesmo. Desculpa pelo português. Significativos. É isto. É a minha segunda língua, podem compreender. Um dos principais desafios é estrutural. Nossa igreja ainda não
possui um templo próprio. Atualmente, realizamos nossas atividades em um espaço alugado, o que gera despesas constantes. Por isso, estamos orando e confiando em Deus para que possamos adquirir um terreno e construir o nosso próprio local de culto. Obrigado. Pastor, como é que está o funcionamento das igrejas no geral aí no seu país, até em função da guerra que vocês vivem? A obra de Deus na República Democrática do Congo tem avançado de forma positiva e calorosa, mostrando fé e comprometimento por parte dos irmãos. No entanto, um desafio persistente se concentra especialmente na região leste do país, onde a situação de segurança é instável. Diferentemente do oeste da República Democrática do Congo, que enfrenta menos problemas de segurança, no leste convivemos com riscos e dificuldades diárias. Apesar desses obstáculos, a obra de Deus continua firme. Não podemos dizer que a igreja seja perseguida, mas enfrentamos problemas relacionados à segurança e à situação financeira. No leste, muitas instituições bancárias estão fechadas, restando apenas serviços como a Western Union, transferência via celular, o que limita significativamente o poder de compra dos cristãos e coloca muitos em situações financeiras precárias, afetando, de certa forma, o sustento da igreja. No aspecto espiritual, porém, o ânimo e a coragem dos cristãos permanecem firmes, mesmo diante de desafios econômicos e de segurança. A obra de Deus continua a prosperar e o povo mantém seu compromisso com a fé e o serviço ao Senhor. Amém. Temos que, com o apoio espiritual e as orações dos irmãos e parceiros, esse projeto se tornará realidade. E no tempo de Deus, permanecemos firmes, confiantes de que, apesar das dificuldades, a obra do Senhor continuará avançando. E qual é o maior obstáculo ou desafio em relação à obra de Deus aí no Congo, atualmente, pastor? Sobre os obstáculos, o maior obstáculo para a obra de Deus na República Democrática do Congo continua sendo, até hoje, a situação de segurança instável, aliada às dificuldades financeiras. E é importante destacar que a igreja cristã funciona legalmente e é reconhecida pelo Estado congolês. No entanto, os conflitos e a insegurança presentes em diversas regiões geram impactos diretos sobre as finanças da igreja e sobre a capacidade de sustentar plenamente suas atividades e projetos. Pastor, qual é o seu maior sonho, né, como servo de Deus? Obrigado. Isso é uma boa questão. Como servo de Deus, meu maior sonho é ver almas
sendo salvas, especialmente aquelas que vivem no pecado e ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Meu desejo mais profundo é que cada pessoa tenha a oportunidade de encontrar o Senhor, experimentar a transformação que só Ele pode oferecer. E como as pessoas recebem o evangelho aí na República do Congo? Como elas respondem ao evangelho, pastor? Ok. A forma como as pessoas recebem o evangelho na minha nação é diversa e depende de cada contexto. Alguns recebem a mensagem através de evangelistas que fazem visitas de porta em porta, compartilhando a palavra de Deus diretamente nas casas. Outros são alcançados por visitas individuais de servos de Deus. Por exemplo, muçulmanos que, ao serem abordados pessoalmente e acompanhados na fé, são tocados pelo Espírito e decidem entregar suas vidas ao Senhor Cristo Jesus. A maioria das pessoas conhece o Evangelho por meio de campanhas de evangelização organizadas por igrejas, pastores e servos de Deus. Essas campanhas oferecem oportunidades para que muitos ouçam a palavra, sejam ensinados e, finalmente, tomem a decisão de seguir Cristo. Há, portanto, múltiplas formas de receber Jesus, mas todas convergem para a experiência pessoal de encontro com Deus e a transformação de vida que Ele oferece. Obrigado. E como participante da rede internacional de apoio espiritual, agora, qual é a importância disso em sua vida e ministério, pastor? A importância da rede internacional de apoio espiritual em minha vida e ministério é, sem dúvida, crucial. É crucial. Se olharmos para a história dos apóstolos após a ascensão de Cristo, vemos que eles permaneceram unidos. E essa unidade gerou manifestações espirituais poderosas, além do apoio social, material e moral para todas as igrejas. De forma semelhante, percebo que as redes, a rede internacional de apoio tem um impacto extremamente positivo. É positivo. Essa rede pode ser uma fonte de fortalecimento espiritual, encorajamento moral e até suporte material para igrejas distantes ou em contextos desafiadores, como no leste da República Democrática do Congo. Esse tipo de conexão permite que ministérios que enfrentam dificuldades recebam acompanhamento, orientação e solidariedade, garantindo que a obra de Deus continue a prosperar, mesmo em regiões onde os desafios são grandes. Essa rede fortalece a igreja globalmente e promove a comunhão e a cooperação entre todos os servos de Deus. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho rápido aí
a respeito da guerra, o que você pode falar? Quanto tempo o Congo está vivendo essa guerra? Ah, esta guerra começou há 30 anos. 30 anos. Há 30 anos. Ah, começa, depois para, começa e para. Os governos procuram as soluções, mas nenhuma solução era ou foi boa para a nação. Atualmente, a comunidade internacional está à procura da solução, mas estamos a observar. Brevemente, é isto que eu posso falar sobre a guerra. Tá. Então, nós vamos orar, vamos fazer uma breve oração, vamos unir a nossa fé, inclusive quem estiver nos assistindo, né, cristãos, devem lembrar de orar também pelo Congo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo que o Senhor fez, tem feito na vida do teu servo, e nós pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor envie os teus anjos para essa nação. O Senhor repreenda essa força maligna que alimenta a guerra no Congo há 30 anos. Que o Senhor envie os teus anjos, que todo principado que atua nessa nação seja repreendido e que haja paz, que prevaleça a paz. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, nessa nação, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, Amém. Pastor Tristão, muito obrigado pela sua entrevista. Que Deus abençoe sua vida, família, ministério, nação, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Amém. Estou muito grato. Deus abençoe. Nós agradecemos. Deus abençoe.